Boa noite, meus amigos que estão presentes nessa sala. Hoje, segunda-feira, teremos mais uma sessão da nossa orientação empresarial online, que nós realizamos virtualmente todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, horário de Brasília. Participam desse grupo, desse evento, pessoas de várias partes do Brasil e também algumas de outras partes que não são o Brasil. Nós temos frequentemente a presença de Dona Luísa, uma latina venezuelana que atualmente mora em Miami. Nós temos também 2 platinas de Portugal, que moram em Lisboa, que é o Paulo e o Luiz. Não sei se eles estão, porque lá é carnaval também, e lá está numa pegação muito boa, e outras pessoas. E nosso evento usa a plataforma Google Meet, e tem a seguinte estrutura. A cada 3 semanas, a gente repete o ciclo. Numa primeira semana, nós temos uma apresentação do plano de negócios da Amway e alguma pessoa fala alguma coisa sobre produtos. Numa segunda semana, nós temos, de novo, a apresentação do plano, alguém faz a apresentação do plano e alguém conta uma experiência pessoal dentro do negócio, seja de produto, seja de contato, de alguma forma relacionado ao negócio. E numa terceira semana, nós convidamos um palestrante externo, que a gente chama de orador externo, uma pessoa que não é do nosso convívio e que mas faz parte da Amway, e geralmente a gente pede pessoas que têm um nível elevado de platina ou nível superior, que é o caso de hoje. Nós vamos ter um apresentador que tem resultados expressivos na Amway. Ele e a esposa, eles trabalham em conjunto, como muitas pessoas dentro da Amway trabalham em família, né? Eu vou descrever o que eu coletei desse apresentador. Ele nasceu em Itaúna, Minas Gerais, e também mora em Itaúna. E, como nós estávamos conversando antes, é uma cidade próxima da capital mineira, não é? De Belo Horizonte. Segundo ele, dá uns 70 quilômetros, dá 1 hora mais ou menos de tempo para ir para lá. Ele é casado com a dona Sônia, ele está na sala já podemos vê-lo, o casal com presente. Eles têm 2 filhas, a Lilian, de 26 anos, e a Letícia, de 22. Ele é encarregado de transportes, essa é a ocupação dele, no plano A, no que é o plano tradicional. E ele falou que ele gosta de praticar esportes, gosta de fazer caminhada. E quando eu perguntei para ele quais são os seus principais sonhos, ele falou que ele pretende viajar muito com a família dentro do projeto Amway. E do ponto de vista financeiro, ele gostaria muito de alcançar um nível de renda passiva significativa, equivalente assim a esmeralda alto, diamante, e nós vamos torcer por isso, para que ele chegue lá. Então, é com isso que eu vou chamar o palestrante e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer 2 perguntas que a gente costuma fazer sobre empreendedorismo e sobre o porquê ele empreendeu com a Amway, depois vamos abrir para perguntas dos participantes. Tá bem? Mas então vamos receber, espero que vocês abram os seus microfones para receber com essa salva de palmas o nosso palestrante convidado dessa noite, que é o Rogério Nonato. Oi, Rogério, bem-vindo. Obrigado. Rogério e Sônia, bem-vindos os 2. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério, por você estar participando, você e a Sônia. E
Muito bem. Aqui, então, conforme a gente conversou, nós vamos querer saber qual é a visão que você ou vocês têm sobre a questão das tendências do mercado, como a questão do emprego, como vocês veem a questão do empreendedorismo. Tá. Vocês estão me ouvindo bem aí? Muito bem, Rogério, pode falar. Porque para mim que está aparecendo a minha tela tá congelada. Talvez pode ser a internet. Acredito que não, mas a minha tela, para mim, está aparecendo congelada. Vamos lá. Antes de conhecer a Emory, eu nunca pensei em empreender. Não tinha o que era cabeça para conhecimento sobre empreendedorismo. Mas depois que a gente entrou na Amway, a gente começou a entender um pouco mais. Por quê? Informações que a gente tem aqui hoje, a gente não tem fora da Amway. Eu nunca, na minha vida, antes de tentar na Amway, alguém poderia ter me dito que a mão de obra seria substituída por máquinas. E hoje está acontecendo. Hoje, aqui na minha cidade, a gente vê caixa de supermercados automático. Você só vai lá, faz a compra, coloca no cesto, entra no caixa automático, passa os produtos, faz o pagamento e vai embora, ninguém te atende. Então, ou seja, a mão de obra vai ser substituída por máquinas. Esse é um ponto. Segundo ponto, as pessoas não estão querendo mais receber ordens de encarregados. Essa geração nova não está querendo, então elas vão direto para o empreendedorismo, que é o que vai acontecer no mercado. Então, isso é muito importante para nós que fazemos um marketing de rede, ter esse conhecimento. E, gente, a gente vai ficar nervoso, vocês me desculpam, tá? Não Faz parte. Então, ou seja, o empreendedorismo agora vai ser muito mais forte do que no passado. A tendência de mercado agora é as pessoas empreender. Por quê? Um funcionário hoje é muito caro para uma empresa. E as empresas não estão encontrando os funcionários que querem se dedicar como antigamente. Então, ou seja, eles vão substituir, sim, a mão de obra por máquinas. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto, a maioria das pessoas tem em mente a visão da aposentadoria. Aquelas que ainda pensam em trabalhar numa empresa e prestar um bom tempo de serviço ali, se aposentar e viver de aposentadoria para o final. A aposentadoria, ela está ficando cada vez mais difícil. E isso vai julgar as pessoas mais para o empreendimento. Então, ou seja, está ficando difícil de trabalhar no mercado de trabalho, porque está sendo reduzido a mão de obra humana por mão de obra mecânica, e eles estão dificultando mais a questão das pessoas aposentarem e viver mais pelo governo, a questão da aposentadoria. E isso é fato. Por quê? Se a gente for olhar a nossa história, tá? Vou falar a minha e da Sônia, por exemplo, aqui. A minha avó, ela chegou a ter 16 filhos. Certo? Então, 16 filhos trabalham para a aposentadoria da minha avó e do meu avô. Isso é um exemplo. As famílias de hoje, elas têm, em média, de 1 a 2 filhos. E algumas não têm. Então, quando a gente vai fazer a matemática, ela não fecha devido à captação de recursos para a Previdência. Antigamente, a gente tinha uma base que era 33 pessoas trabalhando para cumprir com o orçamento de um aposentado. Com a redução de famílias, a redução familiar, hoje a média é 3 pessoas trabalhando
para um aposentado. Se a gente for fazer contas matemáticas, não fecha. Porque uma pessoa contribui hoje, em média, 15% do salário dele para a Previdência. Então, ou seja, se a média de salário hoje for R$ 3.000, então quer dizer que a pessoa vai contribuir R$ 450, um exemplo. Mas isso é uma média alta, que não é. A gente sabe que o salário é bem menos que isso. Mas vamos fazer uma conta de R$ 3.000 salário. Então, 450, sendo 3 pessoas contribuindo com essa média, seria 1.350. Se eu estiver errado, vocês me perdoam, mas eu acho que é isso mesmo. 1.350 para contribuir para um aposentado, que hoje, em média, está em média de R$ 1.800. A conta não fecha. A Previdência hoje paga mais aposentados e recebe bem menos que isso. Então, a conta não fecha. Então, ou seja, esse é um dos fatores que as pessoas deveriam ter conhecimento para começar a empreender. Esse é um dos fatores. Outro fator, a gente trabalha e tem um salário. Vamos supor que um cidadão receba R$ 5.000 de salário hoje. Quando ele consegue atingir esse nível de aposentadoria, ele não vai receber 5.000, porque a maioria ali são benefícios que são colocados para complementar o salário. Ele vai sair, acabar aposentando com bem menos que isso. E isso aí vai dificultar para ele manter o padrão de vida dele. Então, ou seja, empreender hoje está um caminho mais aberto do que antigamente. E sem contar que nós temos hoje a tecnologia que nos ajuda demais da conta. Hoje, você vê garotos aí com 15, 16 anos empreendendo com a internet e ganhando dinheiro. Então, eu acredito que a tendência de agora para frente vai ser, sim, um grande aumento de jovens e adolescentes entrando para o empreendedorismo, certo? Essa é a minha visão, Mário. Muito bem, Rogério. Coincide com a visão de muito de nós. E você falou que as famílias têm 1 a 2 filhos, mas isso está caindo, né, Rogério? Está indo para baixo, está indo para um filho e um cachorro. E já algumas já não têm o filho, Só tem Sete. só tem o cachorro. Ô, Rogério, deixa eu te falar, a tua imagem está congelada mesmo. E todas as outras estão vivas, mas o som está perfeito, viu? Fique à vontade. Existe alguma coisa que eu posso fazer aqui? Eu não sei, eu acho que não. Nunca aconteceu isso, né? Então, Não. a gente não tem experiência. Mas vamos seguir em frente. O que a gente quer saber é o que vocês acham. Não precisa. Não, nós estamos vendo vocês aqui, a imagem do casal, mas um casal bonito, tá? E ouvindo essa voz São bonita. seus olhos, Mário. Não, estão meus olhos, então. É capaz de ser a internet mesmo, me permitem a intromissão. É né? a internet mesmo, é a velocidade da internet que deve estar influenciando aí. Eu agora há pouco vi uma mensagem aqui da minha coisa dizendo que o sinal estava não estava muito bom. Eu recebi essa informação aqui da minha internet aqui. Muito bem, Rogério e Sônia. Então, agora, vamos para... Foi muito claro, né? Parece que empreender é um caminho muito claro para... Não é o único, mas é um caminho muito claro para atividades hoje em dia. E o nosso negócio tem muito a ver com isso, né? Então, agora, como segunda pergunta, eu gostaria de perguntar para vocês por que vocês resolveram empreender com a Amway e como tem sido essa vida de vocês com a Amway.
Gostaríamos de saber, de ter essa visão, essa história de vocês. Maria José está na sala, hein? Sua patrocinadora. Platina, minha Esmeralda. Sua Esmeralda. O pessoal deu uma sugestão para me sair da sala e voltar novamente. Você acha que convém? Posso tentar? Espera aí. Bom, o senator disse que não e o Natan disse que sim. Eu, então, vou dizer que sim. Pronto, vamos experimentar. Como é que eu faço para sair aqui da sala? Você tem que apertar o botãozinho vermelho, você sai de tudo, né? Você quer sair de tudo. É sair da chamada. Tá, então eu vou sair aqui e estou voltando, tá? Aperta o vermelho e depois entra. E aí, rapaziada? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Bom, né? Ele trabalha, e então ele vive esses números que ele deu, são números reais, não é? E realmente a Previdência, até quando que ela vai? Atualmente já faz tempo que o governo está entrando para pagar. Mas até quando que o governo vai fazer isso? Né? A Previdência, como é nos outros países, eu não tenho muita visão sobre outros países, mas eu tenho a impressão de que é uma tendência que a Previdência não vai ser igual, ou não vai existir em breve. Ô, Mário, voltei, mas pelo visto está travado, viu? Foi uma tentativa, pelo menos, né? Vocês estão ouvindo bem? Está ouvindo bem, não está? Estamos ouvindo muito bem e estamos aqui. Você está com a imagem Congelada. não congelada, você bloqueou a imagem, né? Você não apertou ali na câmera. Tem um ícone embaixo, do lado do microfone, de câmera. Ative esse ícone. Isso. Você voltou, mas ainda congelado. Mas é uma outra uma imagem diferente. Você está ouvindo bem, Rogério? Estou. Agora você desativou a câmera. Tá. Agora você ativou Voltou. novamente, mas Tá. e a imagem está congelada. Vamos se importar, vamos com ela congelada mesmo. Vamos com ela. Isso, conta a história para a gente aí. Vocês querem saber por que eu entrei na Eni, certo? E o que está acontecendo com você dentro da Emory? Vocês? Então, nós vamos lá, então. A história é muito longa, eu vou falar ela bem resumida. Antes de eu conhecer a Emory, além de eu trabalhar como encarregado de transportes, eu possuía 2 veículos. Possuía uma carreta e possuía um caminhão. Daí eu vendi esses caminhões, porque eles me endividaram. Eu acabei ficando com média de R$95 mil de dívida com os caminhões. Os motoristas sofreram muito acidente, fundiu muito motor, ou seja, eu não tive sorte com os profissionais que trabalharam comigo. Eram boas pessoas, mas com profissionais acarretaram uma grande dívida para mim. Então eu resolvi vender os caminhões para sanar a dívida, que daria, e ficaria só como encarregado de transportes. Vendi os caminhões, porém, resultado, até o dia de ontem eu não recebi. Certo? Então, ou seja, fiquei com uma dívida de R$95 mil para pagar como salário de profissional do mercado e sem os caminhões que poderiam me ajudar a trabalhar com a dívida. Então, começou a vir cobrador, começou a vir oficial de justiça na minha casa, para prender as coisas, fazer vistoria, ver o que eu tinha. E daí a Sônia começou a entrar em depressão. Em depressão muito violenta. Eu passei mau pedaço com ela. Aí um dia, o meu cunhado, ele é marqueteiro. Então, ele me chamou para ir lá em Divinópolis, para mim olhar um carro para ele, que ele estava comprando. Eu falei, não, eu vou lá contigo.
E saí, fui lá. Só que quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver com carro. Era um seminário da Amway. Era um seminário da Amway. Eu confesso para vocês, eu fiquei indignado. Fiquei magoado, porque isso é um tipo de negócio que eu nunca ouvi falar e eu não tinha interesse, porque no início todo mundo fica barrado, porque ninguém é vendedor, né? Vamos falar assim. Eu não me via nessa questão. E resultado, o palestrante era o Hélio e a Fernanda. E o Hélio falou das viagens, não me interessei, não que eu não gostasse de viajar. Ele me falou de ganhar dinheiro, lógico, eu precisava de dinheiro. Eu estava endividado. Mas naquele momento não era a minha prioridade. Ele falou de produtos, também não tinha interesse, porque não conhecia os produtos, não sabia. Falou de ler livros, falou que tem tudo, mas não me interessei. Até que no final, encerrou o seminário, acabou a apresentação, eu não me esqueço até hoje. A Maria José, lá na frente, se despedindo dele, agradecendo a ele falou uma frase. Foi mais ou menos assim: o mais importante desse negócio não é nada do que eu falei para vocês aqui. É sobre as amizades que a gente constrói dentro do negócio. Ontem eu estava em São Paulo com meus amigos. Hoje eu estou em Minas Gerais, na cidade de Minas, fazendo novos amigos. Aquilo me deu uma revirada na chave. Pensei, se eu colocar a minha esposa para ela sair de casa, para conversar com pessoas novas, de repente ela sai da depressão. Aí eu entrei no negócio Amway. A Sônia não quis, foi contra a mim, que ela estava com depressão, e ela também tinha o mesmo pensamento que eu, nada de negócio. Aí nós ficamos um período, eu tentando engatar ela no serviço da Amway, junto comigo, até que um dia teve um outro seminário. E eu peguei e levei ela para o evento. Lá no evento era o Elias Lisboa. Lá o Elias Lisboa, fazendo o seu trabalho, que é um cara excepcional, fez com que a Sônia acordasse para o negócio através de sonhos. E aí nós resolvemos fazer o negócio em casal. Aí ela juntou comigo e fomos. Pessoal, nós ficamos em média de 6 a 7 meses trabalhando com a empresa, até que eu percebi que a Sônia havia se recuperado da depressão, fazendo uso de Nutrilite e estando nos eventos. E conversando com pessoas também. E conversando com pessoas, ajudar, porque a gente chegava na casa das pessoas, as pessoas tinham problemas piores do que o nosso. Aquilo me fez enxergar. Falei, gente, por que eu estou chorando? Eu tenho que mudar essa posição na minha vida. E foi aí que foi fazendo essa diferença, né? Os eventos, a leitura de livros, o contato com pessoas positivas, que a Amway tem, isso é maravilhoso, né? Pessoas positivas, em todo tempo a gente encontra. Então, isso fez a mudança. Então, e Nutrilite, muita Nutrilite. Nutrilite foi demais. Com essas dicas de Nutrilite, foi nos ensinando. E eu saí de lá assim, como é que faz esse negócio mesmo? E aí a Maria, que trabalhou com a gente, né, que está aqui na sala, que eu amo de coração. E aí, nesse período, quando a gente percebeu que ela já tinha saído da depressão, já estava melhor, né, emocionalmente, aí eu cheguei para ela e falei, ô Sônia, já vi que você melhorou bem, está bem, graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer continuar fazendo Amway ou você quer parar? Porque até naquele momento, eu não vou mentir para vocês, eu não estava preocupado se eu estava ganhando dinheiro ou se eu estava perdendo. Eu não tinha feito um controle financeiro, porque não era o meu importante. Naquele momento, não. Aí, ela falou para mim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu quero continuar assim. Estou gostando do projeto, quero continuar, e nós vamos fazer Amway. E nós vamos pagar nossas dívidas com esse negócio. Eu falei, então vamos. Só que todos os eventos que nós fomos,
todo mundo dizia que a gente tinha que entrar no sistema educativo. Então, nós vamos entrar de cabeça no sistema educativo. Aí a gente ia no seminário, convenção, áudios, orientação empresarial, livros. E aí, Mário, foi aonde a gente viu a importância do treinamento. Porque em 6 anos e meio, eu paguei com a Amway, tá? Com a Amway, R$ 125 mil de dívidas. Dos 95, aumentou os juros, a gente foi e negociou, que a Amway nos ensina como negociar, nos ensina a fazer. Pagamos as nossas dívidas, R$ 125 mil de dívidas. E com o negócio Amway. Fecha meta, fecha o prata, depois platina, depois fundador, foi requalificando. Então, assim, com o dinheiro da Amway, nós conseguimos sair desse buraco que a gente tinha entrado, financeiro. Foi. Hoje, a gente já trocou de casa, hoje eu moro num apartamento próximo do centro, a gente tem um carro melhor do que a gente tinha, e estamos só evoluindo. Por quê? O sistema educativo, ele nos ensina muita coisa. E o que é mais importante que a gente aprende no sistema educativo é que a gente aprende a conquistar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e aprende a adquirir tudo aquilo que o dinheiro não pode te dar. Eu gosto de dizer muito isso para as pessoas, porque isso é o que mais impacta dentro do negócio Amway. Porque uma vez eu falei isso num treinamento, no palco, e eu vou dizer para vocês aqui. Eu gosto de me vestir bem, e isso custa dinheiro. Eu gosto de morar numa casa boa, e isso também custa muito dinheiro. Gosto de dirigir bons carros, também custa dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. Por quê? O dinheiro me dá uma cama maravilhosa e um colchão espetacular. Mas o dinheiro não me compra o sono. O dinheiro eu compro uma casa, uma mansão imensa. Mas o dinheiro não me compra um lar de verdade. Então, ou seja, nesse negócio Amway, dentro do sistema educativo, você consegue tudo que o dinheiro pode te dar. E também consegue tudo aquilo que o dinheiro não pode te dar. Então, é isso que me faz permanecer no negócio Amway. Eu não saio do negócio Amway por nada. E tenho o prazer de dizer para todo mundo, entra. Mas entra de cabeça no sistema educativo. Mesmo que você seja contra, mas não saia, porque uma hora você vai entender. Então, Mário, é isso que me cativa. E hoje, faço negócio Amway, tenho pessoas em diversos estados do país, tenho pessoas fora do Brasil, na rede. E outro ponto, uma vez eu ouvi um palestrante, eu fui no seminário, ele estava dizendo que quando ele estava prestes para se aposentar, que procurou o advogado para dar entrada no papel de aposentadoria, o advogado perguntou para ele se ele estava preparado para se aposentar. Diz ele que não entendeu a pergunta e refez novamente. O que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, estou te perguntando se você está preparado para se aposentar, porque o seu salário hoje, como gestor de uma empresa, é muito alto, mas o salário que você vai receber da aposentadoria é bem menor do que você recebe. Ou você vai baixar o seu padrão de vida, ou você vai continuar trabalhando para manter o padrão de vida que você tem. E esse negócio Amway, por ser o que a gente chama de renda passiva, um negócio que a gente constrói e depois que ele está construindo, a gente continua recebendo por ele,
por apenas fazer uso dos produtos, vai complementar a aposentadoria para depois ficar só ele como meu negócio. Então, ou seja, essa é a visão que eu tenho do negócio, é por isso que eu não saio do negócio. E cada dia, vocês podem ver que atrás aqui, mesmo a tela estando congelada, essa é a minha biblioteca particular. Eu tenho mais ou menos aqui 200 livros, já li mais de 60 livros aqui, e falo com todo mundo. Leia um livro, aprenda com um livro e aplique o que você aprendeu com o livro na sua vida. Você pode até não ganhar dinheiro, mas que a sua vida vai mudar drasticamente, em outros sentidos, vai. Porque a minha mudou e eu tenho certeza que a de vocês também muda. Quer complementar alguma coisa? Então é isso, o que fez a diferença na nossa vida foi um conjunto, igual o Rogério falou, conjunto de treinamento, de livro, de mudança de postura, aprendizado em lidar com as pessoas, aprendizado financeiro, que fez toda a diferença, e está fazendo, porque a vida é uma constante aprendizagem, né? A gente toma um tombo dali, levanta de novo, fala, fiz assim, não deu certo, vamos para cá, mas estamos caminhando, entendeu? É uma caminhada, uma jornada que está valendo a pena. Eu aconselho todo mundo a entrar, que vale muito a pena nesse negócio. Desenvolvê-lo, na verdade, porque é passo a passo, né? Cada dia é um aprendizado. É isso aí. E só complementando um detalhe que eu gosto de comentar muito, é sobre os pilares da empresa. Pilares da empresa, da Amway, são 4 pilares, e os 4 pilares têm a sua ordem, tá? E a sua ordem, ela não é à toa. O primeiro pilar é a liberdade. Segundo pilar é a família. Terceiro pilar é a esperança. E o quarto pilar é a recompensa. Primeiro pilar, liberdade, eu tive muita dificuldade para entender ele. Eu fui entender ele depois de muitos anos de negócio, depois de 7 anos de negócio. Fui entender ele recentemente. Por quê? Eu imaginava que o pilar liberdade representava para mim tempo livre para fazer o que eu quisesse, representava para mim dinheiro no bolso, representava para mim viagens. Essa era a minha visão do pilar liberdade. Até que um dia eu fui estudar os pilares e percebi que não era. A liberdade que condiz no pilar da Amway se diz liberdade mental, onde a gente consegue se libertar dos paradigmas e das convicções que nos impedem de ter sucesso na vida. Que é por isso que a gente tem que ler livros, ouvir áudios e participar dos treinamentos, porque é ali que acontece a liberdade. Depois que acontece a liberdade, a gente tem que levar essa liberdade para a família e viver em família. E a família mesmo, a esposa, filhos, mãe, pai. Depois, a gente tem a esperança. A esperança é fé. Fé é a gente ver o que os olhos não conseguem enxergar. É a gente ver que o negócio funciona, é acreditar que vai dar certo para nós, é a gente ter a esperança e a fé de que nós também seremos diamantes. Podemos até não ser reconhecidos como diamante pela Amway com dinheiro no bolso, mas como ser humano, como pai, como marido, como filho, nós seremos diamantes, sim. E depois, aí sim, vem o pilar da recompensa, que é tempo livre, dinheiro no bolso, viagens pelas praias do mundo. Isso, quando eu estudei isso, eu fiquei maravilhado, fortaleceu mais ainda o meu alicerce dentro do negócio Amway. E é isso, Mário.
Muito bom, Rogério. Eu vou pedir que todos abram os seus microfones e vamos saudar esse casal de palestrantes. Vocês não imaginam, Rogério e Sônia, como foi gostoso ouvir vocês. E numa hora muito boa, muito interessante, a história de vocês mostra a força do negócio M e a força que vocês tiveram. Eu estou falando algumas coisas aqui, enquanto vocês, por favor, já vão se preparando para fazer perguntas, que esse casal tem muita coisa para contar para a gente ainda. Então, foi muito bom, Rogério e Sônia, ouvir vocês. Essa história de vocês é maravilhosa. Ela tem tudo a ver assim, com as possibilidades do nosso negócio. Mas vamos lá, já tem gente fazendo pergunta aqui. Então, eu vou pedir para que o William ele é da aeronáutica. Ele é aposentado da aeronáutica. E ele vai fazer pergunta. Ele é lá de Guaratinguetá. Fala, William. Obrigado, boa noite. Eu gostaria de primeiro agradecer esse testemunho, que, olha, emociona. Mas eu só queria fazer uma observação, que antes da esperança vem a fé. A fé de acreditar que vai gerar a esperança. A fé gera a esperança. Isso é um conceito cristão e eu admiro muito isso. E eu queria fazer uma pergunta para o Rogério, com relação... Você falou que a sua esposa teve problema, a Sônia, né? Teve depressão. Depressão também. Eu também passei por esse problema também. Uma vez que a gente tem depressão, a gente tem que estar vigiando sempre. E eu queria ver, assim, com você, o que despertou, ou quando despertou, porque a Amway, ela tem o programa Nutri-Hábitos, né? Sim. Esse programa Nutri-Hábitos, isso é uma coisa maravilhosa, porque, segundo as pesquisas, mostram que a depressão ela começa no intestino, certo? Ela começa no intestino. E tudo que a gente come vai gerando para frente vamos dizer, essas tendências de acontecer essas coisas. Eu passei por isso, né? Eu queria ver com você o que você poderia dizer sobre isso, o que aconteceu, o que despertou, se isso despertou em vocês essa necessidade, porque você falou que a sua esposa teve, a Sônia, né? Que teve o tratamento com Nutrilite. não são remédios, né? Os produtos da Nutrilite não são remédios, são complementos alimentares, que veio a melhorar. E quem passou isso para vocês? Como é que vocês descobriram isso? Porque eu tenho certeza que vocês devem ter descoberto esse negócio. E a possibilidade disso no seu grupo influenciar as outras pessoas para também utilizar isso, né? Utilizar esses produtos, né? E essa visão toda, né? E se você, no seu negócio também, o que você viu, já que você leu o livro, já olhou isso tudo, viu da necessidade de fazer o bronze, de ser bronze. Qual a importância disso daí? Você poderia dar uma dicasinha para a gente? Tá. Muito obrigado. Vamos lá. A primeira pergunta eu entendi. Você quer saber sobre os produtos Nutrilite que a Sônia usou, que efetivou ela, e como eu usei eles e por que eles deram resultado.
Essa é a primeira pergunta sua, tá? Hoje eu tenho mais de 10 anos de Emory. Quando eu comecei, eu era orientado pelo Elias Lisboa, que é um cara excepcional de Nutrilite, e pelo o Luiz Colhantes, que é o diamante da Espanha, que é outro cara espetacular de Nutrilite. Então, eles recomendaram para nós ômega 3, proteína, cálcio e Daily Plus. Na época tinha o alho. Hoje não tem mais. Com o passar dos anos, a gente foi aprendendo e adquirindo mais conhecimento. O que acontece? Um dos suplementos que mais ajudou a Sônia na depressão foi a proteína. Sim, proteína, o ômega, o Daily Plus, o alho. Mas a proteína, nos estudos, é a mais essencial. Tá? Por quê? A proteína, ela estimula a produção de hormônios de felicidade, alegria, bem-estar. Só que existe um segredo. A proteína, você tem ela para ser usada para academia e você tem ela para ser usada no bem-estar. Correto? Nosso corpo, vamos imaginar que ele seja uma fábrica. Tipo a fábrica de volante, que o rapaz citou que teve aqui em Minas. A fábrica geralmente trabalha durante o dia. Correto? Terminou o expediente, no final do dia ali, entra o pessoal da manutenção para preparar a fábrica, para no outro dia de manhã os operários pegarem serviço e trabalharem o dia inteiro. Correto? Nosso corpo não é diferente disso. A gente trabalha durante o dia e estraga o nosso corpo. É estresse, poluição, fumar passivo. Então, a gente bebida, alimentação errada. Então, isso tudo estraga o nosso corpo durante o dia. Mas quando chega à noite, é o horário que o corpo se reorganiza e purifica o sangue, controla o pH, controla os hormônios, para no outro dia de manhã você estar beleza. A proteína, se você vai usar ela para musculação, você toma ela durante o dia. Se você vai tomar ela para bem-estar, você toma ela para dormir. E se você tem insônia e não dorme bem, trabalha ela em conjunto com o magnésio, que tem no Calmag. Se você tomar 2 cálcio e 1 dose de proteína e deitar na cama, você vai dormir como nunca dormiu e vai acordar descansado no outro dia. Então, ou seja, o ômega 3, ele estimula a produção do... Não é... Como é que chama aquela enzima que encapsula? Bainha de mielina. Então, ou seja, a bainha de mielina, ela auxilia na produção do cérebro de melhorar a sua memória e junto com o hormônio do bem-estar, você fica excepcional. E o Daily também, né, gente? O Daily Plus ninguém pode não pode ficar sem ele, porque a falta de vitamina B12 provoca depressão. Então, quando eles nos deram, a gente não sabia o que estava tomando na proporção que eu estou te contando hoje. Sabia que era ótimo, que era benéfico. Mas depois que a gente foi estudando, que foi aprendendo sobre suplementos com os mentores que a gente tem, aí sim a gente começou a entender o que a Nutrilite fez na vida dela e faz na minha também. E a gente ficou encantado com essa empresa, além de tudo, ainda cuida de nós, né, na saúde. Sim. Então, é isso. Então, ela tomou proteína. E altas doses, viu, gente? Altas doses. Tá? Ômega, Daily Plus, cálcio e o alho, que não tem hoje mais aqui. A segunda pergunta... É sobre o bronze, é isso? Isso, sobre o que fazer os bronze. Exatamente. Qual a importância
de fazer, de fazer três o bronze, linhas. as 3 linhas, para mas você, se você faz isso e se você costuma indicar para o seu grupo para poder fazer o bronze também. com certeza. Ó, a questão da construção da rede, ela é muito particular, dependendo por equipe. O que eu vou falar para vocês aqui, não quer dizer que vocês têm que fazer aí, porque vai de acordo com a região e a personalidade de cada região. E quando eu vou para o Nordeste, o sotaque nordestino é diferente do mineiro, como é diferente do Sul. Então, quer dizer que os hábitos também são diferentes. Não é quer dizer que aqui em Minas dá certo, que no Nordeste vai dar certo. Pode ter diferença. Isso eu falo assim na forma de você contactar, de conversar. Mas a estrutura, ela é universal. O que a gente tem que entender? A Emo, ela tem 2 planos. Ela tem um plano de carreira e tem um plano de incentivo. O plano de incentivo, ele vou falar momentâneo, tá? Ele dura 1 ano, 2 anos, ali ele é modificado para melhor. Mas o plano de carreira, ele é eterno. Ele é eterno. O plano de carreira, ele não modifica. Certo? É você fazer 3, 6, 9, 12, 18, Prata, platina, 21, prata, ouro, platina e fundador, tá? Quando a gente estuda o plano de carreira, se você fizer uma linha e não tiver lateral, você não ganha dinheiro e não cresce. Correto? Se você constrói 2 linhas, as 2 linhas fecham, e você não tem a terceira linha para te fazer o diferencial de 2.500 pontos, se eu não estou enganado, você não ganha. Correto? A família bronze é simplesmente um incentivo para você crescer 3 linhas em conjunto. de forma estruturada. De forma estruturada. Qual é a importância? Você sempre vai ter diferença de entre linhas. E por que 3 linhas? Porque da terceira linha para frente, você não precisa ter mais diferença de entre linhas. Porque você fechou as 3 linhas, você se qualifica como esmeralda. E a gente trabalha assim, no nosso A gente grupo, trabalha assim. incentivo, Sempre acompanha o equilíbrio das 3 linhas. Aquela linha que está ficando para trás, a gente foca nela mais e incentiva as pessoas. Ensina elas a prospectar, ensina elas a mostrar o plano, vê o que está faltando ali, faz o acompanhamento, marca uma reunião na casa dela com pessoas convidadas dela, para ajudar ela a dar um up. Aquela perna subiu, a outra está fraquejada um pouquinho, vamos para outra linha. E é assim que faz. Você tem que trabalhar as 3 linhas equilibradas. Senão você não ganha dinheiro e sua equipe não ganha dinheiro. Porque, querendo ou não, o primeiro passo que vai manter o pessoal dentro da rede é dinheiro, até eles conhecerem o sistema educativo e fizer a mudança de chave mental. Respondi a sua pergunta? Totalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Foi bacana demais. Obrigado, Rogério. Obrigado, William. Obrigado, Sônia. Agora tem uma mãozinha levantada aqui, é do Whitson Viana. O Whitson Viana é um empresário digital aqui de São Paulo. Fala aí, Whitson Viana. Boa noite, Rogério. Boa noite, Sônia. Boa noite. A história de vocês foi muito emocionante, tá? Foi muito top. Eu já fiz EMA no Japão, né? O Mário sabe. A minha história também é um pouquinho doída também. Essa mudança de mentalidade minha hoje, nem o Mário, né? Hoje eu sou empresário, eu trabalho 100% online, tá? Eu dou mentorias de física quântica, né? De muitas coisas a mais. E tudo isso que eu aprendi hoje, o que eu faço hoje, é graças a Amway. Sim. Foi o que você disse aí, a liberdade. A Amway, ela não é a liberdade de você ganhar dinheiro e não fazer mais nada. Não, foi isso mesmo que você falou. Ela destrava. A Amway destrava a chave mental. E foi o que aconteceu com vocês. Sim. Né? Vocês destravaram a chave mental e vocês até estão rejuvenescendo. Como assim? Até doença se cura. No caso do William, falando sobre depressão, né, e você explicou bem a depressão, só existe, eu dou aula sobre isso também, existe 2 formas de a gente ficar doente.
ou é a proteína, ou é o sinal. A proteína vem de resultados congênitos. São menos que 5% no mundo nascem com problemas voltados a isso. O restante é o sinal. O sinal o quê? Foi aquilo que a sua esposa passou. Ela estava num ambiente confortável de melhora, de educação, entendeu? Então, o que aconteceu? A sua esposa, ela começou a ler livros, e foi isso que foi a mudança dentro dela, tá? A suplementação ajudou, mas o que mais ajudou a sua esposa foi o ambiente que ela viveu. É perfeito. Isso. Foi o ambiente que mudou a vida da sua esposa e mudou a sua vida. Um ambiente positivo, com certeza. Entendeu? Então, foi, sem sombra de dúvida, o ambiente em que a sua esposa começou a conviver, a experienciar, foi todas essas coisas aí que mudou. Tanto é que a depressão, né, a doença, ela funciona nessa ignorância, preocupação, dúvida, medo, ansiedade, depressão, e depois da depressão, o passo seguinte é a doença, tá? Sim. E essas coisas aí. E a pergunta que eu vou te falar é o seguinte, eu trabalho hoje, né, em 2026, já no digital. Então, eu trabalho em plataformas digitais, eu pego qualquer produto hoje e coloco na internet e eu vendo, tá? Isso é meu trabalho. E como está sendo hoje a sua abordagem relacionado a essa nova era? Hoje, a gente chama essa nova era de influenciadores. O que são influenciadores? O que é o marketing relacionado a isso? São pessoas que chamam a atenção, criam um vínculo de amizade, no relacionamento, né? Sim. E vende-se um produto, né? Um produto. Esse produto, a pessoa ganha 1 milhão, pum, no estralar de dedos. Como é que está hoje a sua abordagem voltada hoje nesse mercado? Literalmente, 100% digital. Quem não tiver no digital hoje, tanto é que você falou aí, né? Apenas usar um produto você muda de vida. Né? É coisa tão simples que você falou, mas muito poderosa quando se fala-se de Amway, né? Eu queria saber disso de você. Como é que está sendo a sua abordagem hoje? Se você aborda muitas pessoas com idades avançadas, né, já experiente, ou você consegue ainda abordar essas pessoas jovens? Eu pertenço à geração XY, né? Estou em transição. Então, a minha dificuldade com a internet, eu tenho sim dificuldade com a internet. Porém, a gente tem sim que evoluir. Porque se a gente não evoluir, a gente não acompanha o mercado. E querendo ou não, o que a gente primeiro tem que entender dentro do negócio Amway é a divisão. Na Amway existe uma divisão. O negócio de produtos é da Amway. A Amway é que tem que fabricar produtos, a Amway é quem tem que vender produtos, a Amway é quem tem que distribuir produtos e a Amway é quem faz a gestão financeira. O nosso negócio, que somos sócios e parceiros da Amway, são pessoas. Nós temos que contactar pessoas e ligar essas pessoas dentro do negócio Amway. Quando a gente fala de pessoas, as pessoas não querem saber de produtos. Hoje, a rede social ela mais é uma rede investigativa e fofoqueira. As pessoas querem saber como você está vivendo, o que você está fazendo. Simples assim. Então, quando você começa a postar, eu estou falando isso da minha visão hoje, tá? Porque eu não consigo contactar pessoas muito jovens. Geralmente é da minha idade, ou pouco menos que eu, para cima. Por quê? Eu posto menos produtos e mais uma vida tranquila e boa, que é a vida que eu tenho hoje. Correto? Então, por exemplo, a gente fez uma viagem, ano passado, a gente foi para Punta Cana, eu, a Sônia e a minha família. Aí minha filha resolveu, estava noiva, estava querendo casar, fez o casamento lá. Minha filha casou em Punta Cana, certo?
Lógico. Por favor, entendam aonde eu quero chegar com vocês. Então, o que eu fiz? Tirei fotos minhas, da Sônia, do casamento direitinho, e coloquei algumas nas redes sociais. As pessoas ficam cativadas com aquilo. Então, quando eu saio e encontro com essas pessoas da minha rede de amizade, eu não tenho muitas, mas até algumas, elas me perguntam, pô, mas você foi para lá? Fui, sua filha casou? Casou. Como é que você fez? Pronto. Fisguei o peixe. Agora é a gente trabalhar para que ele venha conhecer. Pô, olha, viajei, a gente aconteceu isso, mas a Emily me ajudou a fazer essa viagem. Não foi uma viagem pela Emily, mas o bônus que a gente ganha nos ajuda. Quando eu falo isso, as pessoas, mas o que é esse negócio Amway? Aí você mostra o plano. Você mostrou o plano e ele viu o seu resultado, é mais um novo empresário na sua rede. Então, eu trabalho assim, 80% mostro a minha vida. 20% mostro produtos do negócio. Desculpa, André. No caso aí, você já tem no resultado, né? Sim. E vamos dar um exemplo aí, né? Para aqueles que não têm resultado. Para quem não tem resultado. Isso. Tipo assim, fala para a gente uma experiência, um estilo, sei lá, uma opinião sua sobre o que pode dar certo. Eu volto nessa mesma teoria, correto? Sim. Porém, você mesmo já disse, eu tenho resultado. Eu tenho fotos que eu fui para Las Vegas, eu tenho fotos em Miami, eu tenho fotos em Nova York, tenho fotos no Caribe, um cruzeiro no Caribe, Bahamas, bacana. A pessoa que está entrando hoje não tem isso. Mas a pessoa que está entrando hoje, ela não vai no seminário? Tira foto do evento. Tira foto dela dentro do evento. Ela não vai na convenção? Tira foto dentro da convenção e começa a postar. De início, as pessoas não vão te questionar, mas vão começar a te observar. Pô, o que essa pessoa está fazendo que eu nunca vi isso? Esse cara nunca fez isso, por que ele está fazendo isso? Tira uma foto sua lendo um livro. Era isso que eu fazia no início das redes sociais. Livro. Aqui minha tela está congelada, mas a minha caneca é da Emily. Então, ou seja, o sistema educativo que você participa já é o suficiente. Essa tela aqui, tira uma foto dessa tela aqui e posta. Um evento extraordinário, um evento maravilhoso, aprendi muita coisa nesse evento. A pessoa vai ficar curiosa para saber o que é. Dali 4 dias, 5 dias, posta um produto. O pior é que eu acabei de postar aqui a foto aqui no grupo, já estão me perturbando aqui, você acredita? Isso, É isso aí. Então, ou seja, aí vai ser a questão de você saber enganjar a pessoa dentro do negócio. Não, esse é um treinamento que a gente faz, que ajuda a gente a se tornar uma pessoa melhor. Hoje, por favor, vou falar porque vocês disseram. A gente teve um treinamento com um casal aqui que foi excepcional de Minas Gerais. O porquê deles entrar na EM foi por causa de uma depressão. E alguém que se identifique com isso, ou com uma vai entrar. Vai te perguntar o que é. Ou senão você tem outra opção. Vamos, por exemplo, rapaz, esse treinamento ele ficou gravado. Você tem interesse em assistir? Eu vou mandar para você. É só você clicar no link. Só que ele vai assistir eu falando agora. Outra coisa também que você eu comecei entendeu? a usar com as pessoas foi a convenção. Aí as pessoas não entendiam por que a gente viajava 2 vezes no ano, ia lá para um treinamento, mas essa é a Emily que dá? Não, eu falei, essa a gente tem que pagar do nosso bolso. Mas, de uma certa forma, se você tem bônus, a Emily está pagando também. Mas, aí eu, no começo, vamos falar de uma pessoa que no começo a gente fazia isso. Aí, um dia, uma amiga me perguntou, mas o que é aquilo? Eu falo, gente, é a coisa melhor que tem. Eu vou numa viagem com 50 amigos daqui para São Paulo. Mas 50 amigos? Porque a gente vai de especial, né? Daqui de Minas. Vai de ônibus. Aí a gente pega um ônibus, o Elias freta um ônibus, vai fazendo um tour aqui por Minas Gerais, pegando o povo, as equipes, até chegar em São Paulo. Então, é uma festa. Aí eu falo, a gente vai entre 50 amigos, fica hospedado no hotel top, e aí fica lá 2 dias numa imersão,
e volta para trás cheio de energia. Então, as pessoas começam a ficar curiosas por aquilo, querendo saber o que é, e te ver postar fotos. Aí me encontra na rua, eu te vi lá naquele evento, o que é aquilo? Então, dá oportunidade para a gente falar. Então, é o que eu sugiro às pessoas que estão começando, porque elas vão brilhar os olhos, gente, porque eu falo por nós. Antes da EMA, a gente não tinha ficado nem no hotel, de jeito nenhum. Então, eu penso que isso faz brilhar os olhos daquela pessoa simples que está começando, que ainda não teve nenhuma experiência dessa forma. É isso aí. Respondeu a sua pergunta? Obrigado, agradeço, viu? Foi top demais. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigado, Rogério. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Eu queria saber sobre a viagem para Punta Cana. Você já explicou a história toda. Punta Cana, foi o casamento da nossa filha. E Mas que maravilha. A gente foi para viajar, mas o casamento aconteceu de última hora lá. Até isso a EMA proporciona. Olha só que coisa maravilhosa. Olha, Mário, a gente já chegou no final aqui do nosso horário. Eu quero agradecer muito o Rogério e a Sônia. Eu adorei. Eu tenho a impressão que, pelas mãozinhas que vocês estão vendo aí na tela, o pessoal gostou bastante e foi maravilhoso. E essa palestra foi gravada e quando ela for editada, eu vou passar para vocês e para que vocês tenham essa evento de hoje gravado. E tenho certeza que muito de nós vai usar a história de vocês e o que vocês pensam do negócio para passar para outras pessoas. Sim. Os conceitos que vocês têm são muito fortes, muito bons. E, olha, tenho certeza que vocês vão longe nesse negócio. Espero que vão bem alto, porque vocês têm um carisma especial e eu fico tão contente de ter a ideia de convidar vocês e a Maria José concordar comigo, ela está na sala aí também. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Sônia. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Eu só queria dizer o seguinte, que muito obrigado pelo convite. A honra foi toda nossa de estar com vocês aqui, essas pessoas maravilhosas. E quero conhecer cada um de vocês lá na convenção, hein? E eu vou estar lá, hein? Isso mesmo, boa ideia. Vamos lá. É na convenção que a gente muda muita coisa na nossa mente, viu? E tira fotografia e posta nas redes sociais. Tira fotografia. E pode tirar foto até comigo. Eu conheci o casal lá pessoalmente. Vou te mandar o link deles. Isso, vamos tirar fotografia com o casal lá, né, pessoal? Todo mundo lá na convenção tirando fotografia com o Rogério e com a Sônia. Tá bom? Combinado, hein? Vou aguardar vocês lá. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Muito obrigado, uma boa noite para todos. E até amanhã. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, gratidão. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, do Carmo. Boa noite, senatore. Senatore, boa noite. Quando é que você volta, senatore? Ele já está aí, já está em São Paulo. Já está em Cristina, São Paulo? fala aí, Cristina. Clica aí na imagem aí para a gente ver você. Cadê você? Cadê, Cristina? Põe aí, quero ver. Cristina, aqui. Já estamos, né? Senatore. Legal. Boa noite. Até segunda. Até segunda que vem, ó. Eu tô olhando a televisão, hein? Se vocês aparecerem pulando de pouca roupa em cima do carro alegórico, eu vou gravar, hein? Ai. Tchau, Natan, você está tchau. no Rio de Janeiro, Natan? Cadê o Natan? Você está no Rio? Eu estou no Rio. Estou tentando Minha parar filha- a gravação e não consigo. Minha filha também está aí no Rio.